Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois de André Ventura ter feito o discurso sobre Mário Soares na Assembleia da República, o filho de Mário Soares acabou por responder a André Ventura no Congresso do Partido Socialista, num evento que juntou muitas personalidades da política portuguesa e em que, efetivamente, o filho de Mário Soares teve a oportunidade de discursar. Disse que houve mentiras caluniosas, que eu acho que é uma redundância, mas pronto, o filho de Mário Soares tem o direito a dizer tudo aquilo que entender, obviamente, e portanto vamos ouvir quais é que são as mentiras caluniosas que o dito representante da extrema-direita disse, porque o que é interessante é que este senhor diz que foram ditas mentiras no Parlamento português por parte de André Ventura. No entanto, André Ventura levou citações de Mário Soares, citações que são conhecidas pelo povo português, não pelas melhores razões. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber quais é que foram as mentiras caluniosas que André Ventura disse, mas vamos ouvir o filho de Mário Soares, vamos fazer aqui alguns discursos. Eu peço desculpa estar a dizer filho de Mário Soares, mas eu não me recordo do nome do senhor, não é por mal, mas vamos ouvir o filho de Mário Soares e fazer alguns comentários no fim. Um pai e um avô exemplar. É importante dizê-lo com esta clareza e simplicidade contra algumas narrativas falsas que por aí continuam e vão aparecendo. Ele foi e ainda é vítima das maiores calúnias na nossa vida política. Ainda ontem também ouvi numa rádio uma calúnia miserável que tem sido insistentemente repetida, que ele teria pisado a bandeira da nossa pátria nos anos 70. Essa calúnia miserável foi inventada pela PIDE para Londres e para a estadia de Marcelo Caetano nos anos 70 em Londres e continua infelizmente a ser recorrente. Uma falsidade absoluta, de paralelo com as mentiras caluniosas sobre a descolonização ditas por um representante da extrema-direita no nosso Parlamento anteontem. Mentiras absolutamente miseráveis. Bom, meus caros, esta foi a resposta do filho de Mário Soares ao que disse André Ventura e ao que disseram, ao que alguém disse, pelos vistos, numa rádio. Não estou a par do que é que ele está a falar. Numa rádio não sei o que é que foi dito, mas efetivamente não estou a par. Digam-me nos comentários se algum de vocês souber que rádio é que falou mal de Mário Soares e o que é que foi dito nessa sessão. Não estou a par. Sobre a questão das mentiras ditas pelo representante da extrema-direita no Parlamento, eu não creio que ele esteja a falar de algum representante da Iniciativa Liberal ou do CDS, imagino que esteja a falar de André Ventura, apesar de, obviamente, eu não concordar com a questão do extremismo, mas já nem vou entrar por aí. André Ventura citou uma situação de Mário Soares em que ele basicamente é parado, é multado por ir a quase 200 km por hora, e ele diz: não se preocupem que o Estado paga. Portanto, isto são declarações de Mário Soares, isto é uma citação conhecida pelo povo português. Sobre a questão de se ter dito que ele pisou a bandeira, eu efetivamente também já tinha ouvido falar nisto. Mas eu, como não vi nenhum vídeo, nem tenho nenhuma confirmação, não ponho as mãos no fogo por esta informação, mas que efetivamente uma informação que perdura tanto tempo, quer dizer, eu não sei se terá sido bem mentira, mas eu também não posso dizer objetivamente que foi verdade porque eu não vi. Agora, ele até pode ter sido, à semelhança do que diz o seu filho, um pai e um avô exemplar, ninguém diz que não. Estamos a mudar um bocadinho de assunto, estamos a tornar os nossos argumentos emocionais para desviarmos a atenção do fulcral. E o que é o fulcral? Uma descolonização miserável. Países que foram deixados nas mãos de radicais revolucionários. Estamos a falar do enriquecimento ilícito de determinadas pessoas que nunca tinham sido nada antes de terem a presença em determinados governos com o domínio absoluto do centro político. Estamos a falar do clima de impunidade criado não só, mas também por Mário Soares. Um clima que efetivamente foi perpetuado até aos dias de hoje, com líderes que neste momento se sentem com legitimidade para fazer aquilo que bem entenderem. E, portanto, nós não estamos a falar de Mário Soares pai, ou de Mário Soares avô, ou de Mário Soares amigo. Estamos a falar, aliás, porque pelos vistos, lá bom amigo era ele, até do ponto de vista de grandes amizades no governo, mas enfim, nem vou entrar por aí. Não estamos a falar disso. José Sócrates pode até ser um grande marido. Agora, é um homem que está na justiça a ser julgado há 10 anos. Portanto, não se desvia a atenção do que nós estamos a falar. E o que nós estamos a falar é, André Ventura citou declarações sobre Mário Soares ter sido apanhado a 199 km por hora e ter dito: meus amigos, não se preocupem que o Estado paga. Estamos a falar de uma descolonização da qual Mário Soares é um dos principais rostos.
estamos a falar de um enriquecimento de pessoas que nunca tinham sido nada antes da política, estamos a falar de um clima de impunidade criado também, não só, mas também por Mário Soares, e estamos a falar de uma situação que foi citada pelo próprio, eu não sei se é verdade, não ponho as mãos no fogo por uma informação que eu não consigo confirmar, mas de uma alegada situação em que Mário Soares andou com a bandeira de Portugal de rastros pelo chão. E, portanto, efetivamente, não podemos dizer que Mário Soares foi o símbolo de um representante adequado, porque não foi. E eu percebo esta vontade de mitificar uma figura de esquerda como era Mário Soares, uma figura anticomunista, que, aliás, terá dado voltas no túmulo, seguramente, quando António Costa fez a coligação com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Porque este Partido Socialista, que agora se arroga da mitificação de Mário Soares, foi o mesmo Partido Socialista que fez uma coligação com a extrema-esquerda. E, portanto, efetivamente, também temos que perceber o local onde estamos. E uma situação, uma cerimónia que visa evocar a memória do falecido, não pode ser a memória só das coisas agradáveis que vocês querem dizer sobre ele. Efetivamente, tem que se lembrar o que foi mal feito por Mário Soares e o clima de impunidade e do centro político que foi começado por Mário Soares. Portanto, podemos dizer que efetivamente era um homem anticomunista, independentemente da razão, sinceramente, numa altura em que o Partido Comunista Português dominava Portugal, interessa-me zero se Mário Soares era convictamente anticomunista ou se era anticomunista porque lhe dava jeito. Sinceramente, para mim é-me completamente irrelevante, porque o que é facto é que ele foi um dos rostos que nos ajudou a evitar uma ditadura do sentido oposto. Isso é factual, não é discutível. Vocês podem dizer, não era convicto, e por causa da situação da descolonização, Mário Soares não era convictamente anticomunista. Isso para mim era-me sinceramente irrelevante. Desde que ele tenha ajudado na oposição ao Partido Comunista, que dominava Portugal, passava mandatos em branco para caçar reacionários, todas aquelas situações que nós já sabemos, além do verão quente e tudo mais. Portanto, não preciso de vos dizer nada sobre o assunto. Agora, tudo o resto, temos que efetivamente ter a noção de que Mário Soares não era uma figura moralmente desejável do ponto de vista daquilo que é um representante político e tem que ser dito. E, portanto, efetivamente eu percebo que é o filho, eu percebo que vai dizer bem. Agora, não culpabilizem o André Ventura porque disse meia dúzia de verdades e, aliás, utilizou citações. Portanto, eu gostava de saber quais é que foram as calúnias ou as mentiras caluniosas que foram ditas pelo representante do Chega na Assembleia da República nessa mesma cerimónia. Mas enfim, era este o vídeo que eu tinha para partilhar. Passem também no segundo canal, que eu no dia de hoje vou falar de um caso interessante da polícia alemã, que efetivamente é importante porque estamos a falar de um homem que procurava asilo. Passem no segundo canal, que acho que vale a pena. Subscrevam o segundo canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores também. E por agora é tudo. Obrigado, meus caros. Digam-me também o que é que acharam do som. Estou a testar este microfone que vocês estão a ver. Espero que gostem, ainda lhe vou dar um tratamento. Isto vai ser para uma entrevista muito gira que vocês vão ter brevemente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.